série especial LinkedIn Law, onde eu ensino técnicas e estratégias para advogados e advogadas ganharem visibilidade na advocacia usando o LinkedIn 5 minutos por dia. Hoje nós vamos falar justamente sobre um tema que impacta diretamente nessa questão da visibilidade, dos resultados que vocês podem alcançar com esse trabalho, que é a autoridade. Como é que vocês reforçam, constroem ou estabelecem a autoridade digital usando o LinkedIn. Esse é um tema que sempre aparece, né, muito recorrente, essa dúvida ou esse anseio, né, dos advogados e das advogadas que se dedicam tanto a seus estudos e muitas vezes têm dificuldade de estabelecer, de reverberar essa sua autoridade no tema, na área, na sua área de atuação, quando se trata desse trabalho de marca pessoal, principalmente aqui no LinkedIn. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar, assim, para a gente começar essa conversa, né, é entender um pouco o que é essa autoridade, né, e principalmente o que é essa autoridade digital. Quando a gente está falando principalmente de autoridade digital, a gente está falando de percepção. A gente está falando sobre qual é a imagem que as outras pessoas constroem sobre você. Principalmente quando a gente está falando de redes sociais, nesse trabalho que tem uma base muito forte de relacionamentos, de conexões, de interações, né? Se a gente parar para pensar um pouco, não é tão diferente da forma como a gente constrói a autoridade na nossa vida profissional real, digamos assim, né? Nas nossas relações profissionais de uma maneira geral. Porque pensa, você se dedica a beça, né, aos seus estudos, a aprofundar os seus conhecimentos, a prática da sua advocacia, desenvolve ótimos trabalhos, mas se você não conversar com as pessoas, né, se as pessoas que estão ao seu redor não criarem essa percepção sobre a sua especialidade, sobre a autoridade que você tem, o domínio que você tem daqueles temas que você estuda, dos temas que são base para a prática da sua advocacia, você pode ter um grande volume de conhecimento, né, um grande acúmulo de conhecimento e muitas vezes até de resultados aí na sua advocacia, mas essa percepção de autoridade não vai se estabelecer, né? Então, no marketing a gente fala que não adianta a gente pôr o ovo, né? A gente precisa cacarejar. Então, a construção da marca é um pouco isso, né? Transportar para esse ambiente digital, e aqui no caso a gente está falando do LinkedIn, essa percepção, essa noção de autoridade que você constrói nas suas relações profissionais no dia a dia. Então, a autoridade não é ter um monte de seguidores, um número enorme de engajamento, né? Isso é uma confusão que as pessoas fazem muito grande. Não você ter ali um alto volume de publicação, posts virais, posts que engajam e tudo mais. Isso é engajamento digital, né? Ter um número enorme de seguidores é um número enorme de seguidores. Mas a autoridade tem a ver com qual é a imagem, a percepção que essas pessoas que já seguem você, que já são sua conexão no LinkedIn, e quando a gente se fala de LinkedIn, também qual é a percepção que você está passando para as redes dessas duas outras conexões. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, já que eu tive que usar no celular, para a gente não ter nenhuma interrupção aqui no meio da nossa conversa. Ativar aqui, pronto. Agora a gente vai até o fim desse assunto aqui, sem mais interrupções, tá? Então, eu estava dizendo que existe uma confusão importante que as pessoas fazem quando a gente está falando de autoridade digital, que para eu ter autoridade, para estabelecer minha autoridade profissional no LinkedIn, para trazer aqui para o tema da nossa conversa, eu preciso ter um número enorme de conexões, eu tenho que ter uma rede muito grande, tenho que ter posts engajando muito mais e tal. Tudo isso são o que a gente chama de métricas de temperatura.
que significa isso? É basicamente igual quando você vai medir a sua temperatura corporal, né? Você está sentindo ali alguns sintomas e você coloca o termômetro para ter um indicador de se está tudo certo ou se você tem alguma coisa que você precisa olhar, observar e tratar. O trabalho de construção de autoridade digital é a mesma coisa, né? O crescimento da sua rede, do seu número de conexões, o volume de engajamento que você tem no seu conteúdo, eles são métricas de temperatura. Né? A gente, periodicamente, o ideal é que você acompanhe, sim, esses números, não é também para desimportar disso, mas é como, cada vez que a gente acompanha esses números, é como se a gente estivesse colocando um termômetro no seu perfil do LinkedIn para entender se a estratégia que você traçou para construir a sua autoridade ela está no caminho certo ou se tem alguma coisa que você precisa olhar, alguma coisa que você precisa melhorar e tratar, né? Mas a autoridade em si não é o número de pessoas que você tem na sua rede, o volume de engajamento que você tem nos seus posts. A autoridade é para onde tudo isso te leva, né? É o resultado final dessa construção que se faz no perfil. Desculpa. E tem uma outra confusão, né? Uma outra diferença muito importante da gente estabelecer aqui, que é a diferença de você ter essa percepção de autoridade construída entre as pessoas que estão ali na sua rede do LinkedIn e o currículo que você construiu, a trajetória profissional que você já percorreu, tá? Já ouvi muitas vezes, inclusive já comentei aqui em outros episódios do LinkedIn Law, de algumas pessoas falando, mas essa pessoa aqui, esse advogado, essa advogada, é uma pessoa que tem um currículo tão respeitável, né? Muitos títulos acadêmicos, às vezes, né? Muitas realizações na sua advocacia, que essa pessoa, se entrar no LinkedIn, ela se vem sozinha, basta preencher lá o perfil do LinkedIn com esse currículo tão super respeitável que a noção, ela constrói, ela já é uma autoridade. Ela provavelmente já é uma autoridade na área de atuação dela, né, entre os pares, entre as pessoas que atuam nessa área, provavelmente tem essa pessoa fictícia aqui que a gente está tratando, né, como referência, mas levar esse currículo, essa respeitabilidade do mercado para o ambiente digital e para o LinkedIn, ainda assim precisa de uma construção dessa autoridade digital, precisa de uma estratégia, uma construção e um trabalho, que é o que a gente vai falar aqui hoje, né, de forma muito rápida, 3 passos para a gente conseguir acelerar esse processo, né, de criar autoridade digital, mas até para quem tem um currículo muito respeitável, muito reconhecido pelo seu mercado, pela sua área de atuação, para construir essa percepção de autoridade no ambiente digital e no LinkedIn, a gente também precisa de uma construção, que é o que a gente chama da construção da marca pessoal. Né? Não à toa a gente vê aí. Desculpa. Não à toa a gente vê cada vez mais pessoas que são muito referência numa determinada área, num determinado assunto, investindo num trabalho de construir, né, ou reforçar, ou estabelecer essa autoridade também no ambiente digital. A gente vê isso na advocacia, com sócios de escritórios ou pessoas, por exemplo, do meio acadêmico que são muito respeitadas, investindo aqui no LinkedIn, né, nos seus perfis, nas suas marcas pessoais, e a gente vê isso bastante em outros mercados. Né? Nos últimos 3 anos, né? Entre 2017 e 2020, 2021, se eu não me engano, a gente teve, por exemplo, um aumento de 66% dos altos executivos das grandes empresas brasileiras usando mais o LinkedIn, justamente também para reforçar essa imagem profissional que eles já têm naturalmente muito bem estabelecidas no mercado. Né? Se você perguntar às pessoas, o CEO de determinado, tem um exemplo ótimo, mais ou menos recente, que é, por exemplo, a Luísa Trajano, da Magazine Luiza. Ninguém tem dúvida de que ela é, né, uma empreendedora de referência, de sucesso, mas nos últimos 2, 3 anos tem investido bastante aqui no LinkedIn na construção, no reforço dessa imagem profissional
e já para ela já era estabelecida no mercado. Esse é um exemplo de outra área, mas que tem acontecido cada vez mais também na advocacia, né? Então, isso tudo para dizer que a construção da autoridade digital, ela, por um lado, independe do currículo que você tem. Então, mesmo as pessoas que já têm uma trajetória estabelecida na advocacia, para usar o LinkedIn, precisam seguir esses passos que a gente vai falar aqui hoje, para estabelecer, reforçar essa autoridade nesse ambiente digital. E ao contrário também, para quem está começando, para quem está iniciando, é um bom caminho para, já que ele está começando num ambiente, né, que o online e o offline se confundem e dialogam o tempo todo, não faz, hoje em dia não faz mais sentido você construir a sua autoridade profissional apenas fora do ambiente digital, né? Apenas no seu mercado, na sua área de atuação. Fazer isso em conjunto, aproveitar esse movimento, né, esse investimento que você já faz em conhecimento, em relacionamentos na sua área de atuação, no seu mercado, e aproveitar isso para também construir concomitantemente, ao mesmo tempo, uma autoridade digital, né, usando o LinkedIn, faz muito sentido nesse cenário em que a gente tem o online e o offline aí completamente, praticamente híbridos, né, funcionando juntos o tempo todo para todos os âmbitos da nossa vida profissional. Então, para além disso, construir, só um segundinho, construir essa percepção de autoridade, tanto nas suas relações profissionais do dia a dia, né? Quanto essa percepção de autoridade no ambiente digital e no LinkedIn, fazer isso é importante porque dá mais segurança para quem potencialmente pode contratar os seus serviços de advocacia, né? Isso, como eu falei, não é um privilégio da autoridade digital, né? Isso é uma verdade na própria natureza da relação do advogado, da advogada com os seus clientes, né? Quando a gente está falando de contratar, de uma contratação complexa, né, de um serviço especializado como é o da advocacia, essa relação de confiança entre quem contrata e quem é contratado é um dos fatores muito decisivos na hora da pessoa tomar essa iniciativa e essa decisão de contratar o advogado A ou o advogado B, né? Então, é claro que tem uma série de outros fatores envolvidos, né? Cada processo de contratação de determinada área ou de determinada atividade da advocacia tem as suas particularidades, as suas peculiaridades, porém, esse elemento da confiança que tem tudo a ver, que tem muita aderência com essa noção, essa percepção de autoridade, de especialidade que as pessoas têm ou precisam ter do advogado e da advogada, esse elemento de confiança e segurança, ele está sempre presente nas decisões de contratação de um serviço de advocacia, seja de um advogado autônomo, né, alguém que vai contratar uma pessoa física, que vai contratar para si, para resolver uma questão pessoal, ou para uma empresa que vai contratar um escritório de advocacia. No final das contas, essa empresa também é representada por uma pessoa que precisa ver na pessoa que representa o escritório de advocacia essa autoridade, essa especialidade, alguém que vai conseguir dar para essa pessoa que está contratando o serviço de advocacia essa segurança de que ela está tomando a melhor decisão, de que a questão dela vai ser tratada por alguém que é especialista naquele tema, naquele assunto, né? E se a gente colocar isso numa perspectiva de um mercado cada vez mais competitivo, como é o da advocacia, e aí, de novo, né, seja o da advocacia para atender pessoa física, né, a quantidade de milhões de advogados que a gente tem atuando no Brasil, ou desculpa, as centenas de escritórios de advocacia que a gente tem, todo mundo prestando serviços muito similares, essa percepção de autoridade ela acaba se tornando um diferencial fundamental para o seu cliente, o seu potencial cliente,
optar por contratar você ou o seu escritório e não o seu, vamos colocar aqui nos termos de mercado, o seu concorrente ou a sua concorrente, né? Alguém que preste o mesmo serviço que você, muitas vezes, com o mesmo nível de qualidade de entrega, mas, de novo, né, a confiança e a segurança que a pessoa tem na autoridade daquele advogado, daquela advogada, daquele escritório de advocacia, acabam sendo um fator decisivo e um fator de diferenciação nesse mercado, né? Que eu vou aproveitar para fazer um parênteses, que esse tema da diferenciação, né, de criar maneiras de você se diferenciar nesse mercado, foi o foco central de um livro do qual eu participei, né, Marketing Jurídico, a Estratégia da Diferenciação, organizado aí pela Juliana Pacheco, editado pela editora Juruá, que a gente lançou semana passada na Fenaló. E a gente também, a diferenciação é o tema disso, né? E as técnicas, estratégias, a prática, né, de como é que a gente desenvolve as estratégias para estabelecer esse processo de diferenciação foi tema de um outro livro que eu lancei lá na Fenaló, junto com outros 6 especialistas de marketing jurídico. Esse segundo livro chama Marketing Jurídico Prático, o marketing jurídico na visão dos especialistas. E esse é bem prático, bem mão na massa mesmo, e vai ajudar vocês aí nesse processo. Mas, voltando para o nosso papo aqui hoje, eu estava falando, então, que o maior benefício da gente desenvolver essa percepção de autoridade é justamente ter o seu nome no que a gente no marketing chama de top of mind, né? Quais são isso em pesquisa de mercado é muito comum a gente perceber. A gente está agora no momento de eleições, né, falando muito sobre pesquisas e tal. No marketing, a gente também faz o mercado de marketing. Muitos mercados fazem pesquisa, e aí é comum as pesquisas de mercado perguntarem para as pessoas: quais são os 3 principais escritórios de advocacia que você lembra no segmento tal? Ou quando se trata de direito de família, quais são os 3 nomes de advogados que você lembra, né? Isso é um estímulo a gente entender quem são o quê? Os top of mind, quem é que está no topo da mente, né? Da memória das pessoas, quando a gente está falando de determinada área, de determinado segmento. E isso, gente, assim, é o resultado final dessa criação dessa construção de autoridade profissional, autoridade digital, é justamente colocar o nome de vocês, o nome do escritório de vocês, nesse lugar, né? No lugar em que as pessoas vão observar vocês como referência, mesmo que elas não sejam ou ainda não sejam seus clientes ou suas clientes, né? É importante que estando nesse lugar do top of mind, de ser uma das referências que as pessoas se lembram na hora que são perguntadas espontaneamente sobre quem são as referências daquela área, ou quem é a referência daquela área, te coloca numa posição em que, no momento em que a pessoa precisar ou indicar para alguém um especialista ou uma especialista daquela área, ou ela própria precisar de um especialista, ou uma especialista dessa área, o que ela vai fazer primeiro? Todos nós fazemos isso, né? A gente recorre, será que eu conheço alguém, né, que pode me ajudar a solucionar essa questão, a resolver esse problema? E aí a gente vai primeiro recorrer à nossa memória. Então tá ali no topo da mente, no topo da memória das pessoas. É um maior benefício que a gente pode colher quando a gente constrói essa percepção de autoridade profissional, e não só constrói, não só chega lá, né? Chega lá e mantém, porque eu digo que fazer brotar ou fazer nascer, construir essa percepção de autoridade digital, ou estabelecer a sua autoridade profissional no ambiente digital, ela é como cuidar, enfim, né, de como cuidar das plantas que você tem na sua casa. Se você não tiver uma rotina ali de regar, né, de nutrir aquela percepção de autoridade que você já construiu, aquilo vai minguando, vai murchando. Né? Então, é uma rotina constante.
E aí, por isso é que aqui no LinkedIn eu recomendo, né, e o método que eu aplico para alguns perfis e que eu ensino no curso do LinkedIn Law é um método que é baseado em 3 pilares, e aí são os 3 atalhos que a gente tem para construir essa autoridade ou estabelecer essa autoridade digital aqui no LinkedIn, né? Que é baseado prioritariamente nas 3 coisas mais importantes que a gente precisa fazer para usar o LinkedIn a favor da nossa autoridade profissional, que são, primeiro, o seu perfil, né? Cuidar da sua página realmente, né? A gente já falou aqui em outros episódios do LinkedIn Law, lá no curso a gente tem um módulo inteiro só para falar sobre descrição, como é que você faz a sua apresentação aqui no LinkedIn, né? A apresentação da sua página pessoal. E aí, por que isso é importante, né? Porque o seu perfil, ele é como se fosse a sua casa, né? Onde as pessoas vão, assim, primeiro, é muito comum, assim, é um movimento muito, muito rotineiro das pessoas, quando se conectam com você no LinkedIn, vão, ou até antes mesmo de se conectar com você no LinkedIn, né? Recebeu o seu convite de conexão, ouviu alguma publicação sua, antes da pessoa se conectar com você, é muito comum que ela visite o seu perfil, para saber quem é essa pessoa que está falando sobre isso. O que ela quer saber? Se você tem autoridade, né? Se você tem capacidade realmente de estar colocando aquela opinião daquele conteúdo que ela viu, né? Se aquele conteúdo pareceu interessante, mas o nosso São Tomé interno quer certificar que a gente está absorvendo aquele conteúdo, aquela informação de uma fonte segura. Então, a pessoa vai até o seu perfil para entender quem é você. E aí, a descrição do seu perfil precisa estar passando essa imagem, né? E aí, assim, como dica prática mais imediata, porque eu falei que hoje a gente vai falar de atalhos aqui, né? 3 atalhos. Mais importante na hora de você fazer a descrição do seu perfil, primeiro, mesmo que você ou seu escritório atue em várias áreas, né? Eu tenho repetido isso com frequência aqui. É muito importante que você direcione a apresentação que você quer ter, né? A percepção que as pessoas vão construir de você aqui no LinkedIn. Então, qual é a sua área principal de atuação, né? Qual é o principal entrega, valor que você desenvolve com a sua advocacia? Então, foca e direciona o seu trabalho, mesmo que você tenha capacidade de atuar em muitas outras áreas, que você tenha conhecimento histórico profissional em muitas outras áreas. É importante que você selecione, né, direcione aqui tanto as informações que você vai passar para o algoritmo do LinkedIn, a gente conversou bastante sobre isso na terça-feira, mas também a percepção que você vai construir nas pessoas com esse trabalho de marca pessoal aqui no LinkedIn. Né? Então, é mais fácil você se destacar quando você está tratando de um tema, né, ou uma área mais objetiva, né, e cuidado para você também não pegar uma área muito ampla, né, então eu vou falar sobre direito de família, direito civil, nossa, direito civil é enorme, né, então, para quem atua nessas áreas mais amplas do direito, mais importante pegar um recorte aí, né, um sub-nicho que a gente chama. Então, ao fazer isso, você também vai facilitar com que você consiga fazer a descrição do seu perfil para se apresentar, né, apresentar quem é você profissionalmente dentro daquela área, daquele tema, daqueles temas que você desenvolve na sua advocacia dentro daquela área. Então, de forma bem simples, eu costumo dizer que quando você for pensar no preenchimento do seu perfil com esse foco de construção de autoridade digital dentro de uma determinada área, é importante você imaginar que você está ali se apresentando para alguém, se apresentando para um potencial cliente, se apresentando para alguém do seu mercado. Né? E aí faz esse exercício mesmo. Quando você vai estar, por exemplo, num evento ou numa reunião, que você vai se apresentar para alguém pela primeira vez, como é que você se descreve, né? Como é que você descreve a sua advocacia? Quais são as perguntas que normalmente as pessoas fazem para você e que você precisa responder para apresentar a forma como você atua naquela área, né? Então,
E aí vale a pena fazer um exercício até de anotar um pouco, né, quais são as palavras que você usa recorrentemente, que são as palavras-chave, que foi o que a gente já conversou em um outro episódio aqui, quando a gente falou de SEO. E aí você traduzir, né, destrinchar ali no seu perfil do LinkedIn essa apresentação, que é a apresentação profissional que você já faz normalmente, né, quando você se descreve. E aí, pessoal, muito importante a gente tomar um cuidado aqui para a gente não cair no erro de fazer uma descrição curricular, acadêmica, né? Pensar um pouco mais assim, você está querendo se vender profissionalmente, né? Convencer alguém que você é capaz de ajudar aquela pessoa numa determinada questão jurídica daquela área, daquele segmento. Como é que você se apresenta, né? Quais são os argumentos que você usa? Então, vale a pena fazer esse exercício, pensar um pouco sobre isso, anotar e depois pegar essa descrição e ver como é que você aplica ela nos diversos campos do seu perfil do LinkedIn. Então, o seu título, por exemplo, precisa ter as palavras-chave em destaque. O que mais destaque na sua advocacia, na forma como você desenvolve o seu trabalho, né? Isso pode estar em palavras-chave mesmo, né? O seu título, que é aquela descrição que vem logo abaixo do seu nome, ali não precisa ser um texto corrido, você pode ter só algumas palavras ali. Isso, inclusive, ajuda o seu perfil a se destacar, por exemplo, no algoritmo, né? E depois, ao longo do seu perfil, aí sim você vai descrevendo a forma como você se apresenta profissionalmente no seu mercado, para o seu cliente, para o seu potencial cliente, ou para o seu público-alvo, se for outro, né? Mas é importante você entender que essa parte do perfil, ela não é um copia-cola do seu currículo. Não deve ser, né? O LinkedIn, ele é uma rede social. Ali é para você fazer uma descrição da sua apresentação profissional. A segunda dica, segundo atalho, o segundo atalho é justamente, né, que é o segundo pilar dessa metodologia do LinkedIn Law, que são as publicações, o que você efetivamente vai compartilhar de conteúdo e de informações no LinkedIn. A gente já falou um pouco sobre isso em episódios anteriores, mas vou reforçar que isso precisa estar aderente, né? Precisa estar coerente com a descrição que você fez no seu perfil. Então, se você selecionou uma determinada área na qual você quer construir a sua autoridade digital, fez a descrição do seu perfil para você se apresentar para aquele mercado, para aquele público, para aquele potencial cliente, reforçando os seus diferenciais, os diferenciais da sua advocacia na sua atuação naquela área. O seu conteúdo, as suas publicações, é o que referenda isso no dia a dia. Por um lado, né, para quem já é suas conexões, vai reforçar essa autoridade digital, essa autoridade que você tem nessa área, nesse tema, né? Como eu falei, a autoridade ela não é uma coisa, não é um lugar onde você chega, né? Você chega lá e depois você precisa nutrir e manter para se estabelecer. Então, para quem já é sua conexão, seu seguidor no LinkedIn, esse dia a dia das suas publicações vai ajudar a manter a percepção de autoridade que você já criou. E para novas conexões, né, as pessoas podem descobrir também o seu perfil, conhecer você e a sua advocacia por meio dessas publicações que precisam ter coerência com a descrição que você fez. Né? Então, isso é importante. Eu venho falando bastante sobre isso, né, de vocês direcionarem, segmentarem a forma como vocês usam o LinkedIn, porque, de um lado, né, o algoritmo, a gente também vai passando esse recado mais consistente para o algoritmo, ele vai dando mais destaque, né, a própria inteligência artificial vai dando mais destaque para as nossas publicações, para o nosso perfil, dentro daquele segmento, daquela área que a gente decidiu se estabelecer como autoridade, como especialista. E de outro lado, né, ao fazer isso, a gente tem mais chance de adicionar e ampliar a nossa rede de conexões por meio da descoberta do nosso conteúdo, né? Porque dois exemplos aqui de como o LinkedIn pode funcionar a nosso favor nesse sentido é que quando, por exemplo, alguém que é uma conexão sua, relevante, estratégica nesse segmento, nessa área, interage com essa publicação,
potencialmente aquela publicação, aquele conteúdo vai ser exibido para uma parte da rede de conexões dessa pessoa que às vezes só deu um like na sua publicação. E se essa pessoa tem uma rede de conexões, provavelmente, né, também de pessoas dessa área, desse segmento, ela está de alguma maneira levando o seu conteúdo, a sua mensagem para essa área. Então é importante que a gente tenha essa consistência. E a outra coisa é que o LinkedIn está fazendo atualizações, por exemplo, no seu mecanismo de busca. E cada vez mais o conteúdo, as coisas que a gente posta, né, os artigos que a gente escreve, eles vão estar em destaque nos resultados de busca. Então, se alguém, por exemplo, está, sei lá, buscando algum profissional de uma determinada área, vai ser cada vez mais possível que os seus conteúdos apareçam antes até do seu perfil e que as pessoas descubram, encontrem o seu perfil por meio daquilo que você publica no LinkedIn. Então, cuidar das suas publicações e fazer com que elas tenham coerência com a descrição que você está fazendo no seu perfil é o segundo passo, aí, segundo atalho para você acelerar aí a construção da sua autoridade digital. E o terceiro, gente, é o mais simples, porém ele não funciona sem os outros dois. Isso é muito importante, por isso eu deixo ele para o final. Terceiro atalho para a construção de autoridade digital no LinkedIn é usar o LinkedIn todos os dias, com foco, com objetividade, também mantendo a coerência do que você está tratando como temas nas suas publicações e com a descrição que você fez no seu perfil. Porque esse conjunto de coisas, eles ajudam a direcionar a mensagem, as informações que a gente alimenta no algoritmo, lembrando que o algoritmo das redes sociais, de uma maneira geral, e no LinkedIn não é diferente, ele é uma inteligência artificial e a inteligência artificial se alimenta das informações que nós humanos ensinamos para elas, né? Então, esse uso constante do LinkedIn é direcionado para o objetivo que você quer, para a área e para os temas nos quais você é especialista, onde você quer estabelecer a sua autoridade profissional, é fundamental para você poder tracionar, né, acelerar aí a entrega do seu conteúdo. Então, só para vocês terem uma ideia de como essas coisas se conectam, quando a gente faz numa média de 20 atividades por dia no LinkedIn, as nossas publicações, que é o segundo, né, o segundo pilar, os nossos conteúdos eles ganham até 10% mais engajamento. Então, significa dizer que você está acessando o LinkedIn todos os dias, curtindo, comentando publicação de outras pessoas, adicionando novas pessoas à sua rede, acessando o perfil de alguém, respondendo mensagem, enfim, usando efetivamente a rede. Este uso do LinkedIn impacta num aumento de até 10% naquilo que você já publicou, né? Então, as coisas estão realmente, esses três pilares estão muito conectados, né? O que você descreve do seu perfil, o que você publica como conteúdo e a maneira como você usa o LinkedIn. Tá? Então, a dica aqui nesse terceiro pilar, que é o que eu chamo de presença, é você, primeiro, acessar todos os dias e acessar com foco. Né? Então, entrei no LinkedIn, eu vou usar 5 minutos do meu dia aqui no LinkedIn para quê? Vou procurar publicações de pessoas que sejam dessa área onde eu quero construir, estabelecer minha autoridade profissional. Então, é com essas pessoas que eu vou interagir, que eu vou dar um like, que eu vou curtir, que eu vou responder aos comentários de pessoas que já comentaram na publicação delas, vou procurar hashtags que sejam relevantes dentro dessa área, desse segmento, e adicionar pessoas que estejam publicando conteúdos sobre esses temas para a gente poder trocar e dialogar. Na hora que eu adicionar as pessoas, vou mandar uma mensagem privada, né? Quando você clica ali no conectar, abre ali uma caixinha para você enviar uma mensagem personalizada para essa sua nova conexão. Vale a pena fazer isso, reforçando de novo o seu posicionamento no LinkedIn, né? Então, aquilo que você definiu como área, como segmento prioritário para você, tá? Então, esse uso constante do LinkedIn é o terceiro atalho. E aí, gente, vou relembrar uma coisa que eu falei na terça-feira, para a gente organizar isso,
o que eu faria, né? Hoje é quinta-feira, então você aproveita, né? Assiste de novo essa live aqui para você pegar as dicas outra vez e os conceitos que a gente falou no começo, tá? E amanhã, de repente, sexta-feira, que é um dia talvez mais tranquilo aí, separa, né? O primeiro dia zero, que eu chamo, é o dia em que você vai organizar a descrição do seu perfil. Então, com as dicas que eu já dei aqui hoje, né, que foi o atalho 1, perfil, você tira um dia zero, que pode ser amanhã, sexta-feira, para você organizar aí a descrição do seu perfil, seguindo essas dicas que a gente já deu aqui hoje. E aí, a partir da semana que vem, você vai colocar na sua agenda, é importante, a sua agenda de rotina de trabalho, meia hora por semana, para você produzir uma publicação de conteúdo relevante. Revisita a live que a gente falou aqui sobre o conteúdo relevante, que tem detalhes para você entender como é que você realmente produz um conteúdo de valor. E é um conteúdo, um post por semana autoral que você vai precisar produzir para você se não ficar angustiado de que tem que postar e produzir muito volume de conteúdo no LinkedIn, tá? Então, amanhã, dia zero, você vai organizar a descrição do seu perfil. A partir da semana que vem, você vai tirar 30 minutos, 20, 30 minutos da semana para produzir um post, um conteúdo de valor, com as dicas que a gente deu na live sobre o conteúdo de valor. E depois, também a partir da semana que vem, todos os dias, você vai acessar o LinkedIn 5 minutos por dia e vai curtir e comentar publicações de pessoas que estejam dentro dessa área, desse segmento no qual você quer construir ou estabelecer a sua autoridade digital. Vamos combinar de fazer isso durante 7 dias. Hoje é quinta-feira. Se vocês fizerem isso ao longo da próxima semana, na outra semana, semana seguinte, vocês podem voltar aqui na live da semana do dia 7 para me contar se vocês já não estão tendo aí resultado em visibilidade e engajamento no seu perfil do LinkedIn. E é assim que a gente começa essa trajetória de construção ou de estabelecer a sua autoridade profissional no LinkedIn. Certo, pessoal? Então, muito obrigada aí pela presença, pela paciência, né, dos problemas técnicos que tivemos hoje. Fiquem de olho na programação, porque, a princípio, esta seria a última live da nossa terceira temporada, mas eu estou pensando em fazer mais 2 na semana que vem. Então, fiquem de olho aqui na página do Data Ligado no LinkedIn, nas nossas redes sociais, para vocês acompanharem a programação do que ainda vem por aí. Certo? Obrigada, bom dia para todo mundo, bom final de semana, até a próxima.